Romanos capítulo 10. Eu vou ler dos versos 13 do verso 13 ao verso 15. Todos encontraram aí? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Feche teus olhos, mais uma vez. Senhor Deus, Pai, a gente diante da Tua palavra, Pai, a postura do nosso coração, Deus, é de reverência e humildade, Deus, para saber aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer compartilhar, Deus, da Tua vontade, daquilo que está no Teu coração, para o nosso coração, Pai. Eu acredito na ação do Teu Espírito Santo, Deus, a partir da leitura e reflexão da Tua palavra, o quanto o Senhor pode falar aos nossos corações nesse momento, o quanto o Senhor pode abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Deus, que seja assim, Pai, que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós, através da ministração do Senhor, da presença do Senhor aqui nesse lugar, Deus, que seja só a voz do Senhor aqui nesse lugar, Deus, que nenhuma outra voz fale, que seja só o Senhor falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está conversando com vocês nesses últimos domingos, desde o mês de junho e agora no mês de julho, sobre igreja. A gente conversou no mês de junho sobre algumas questões que envolvem a igreja a partir de dentro, né? A igreja aqui dentro. O que a gente pode falar sobre a igreja? A gente falou sobre algumas questões de ensino, de discipulado, de adoração. E agora no mês de julho, a gente propôs a conversar sobre a igreja, mas o que a igreja tem a ver lá fora. Fora do ambiente institucional, fora do ambiente religioso, fora do nosso ambiente aqui dentro. O que a igreja tem a ver com o mundo lá fora? O que a IPI do Ipiranga tem a ver com o bairro do Ipiranga? O que a IPI do Ipiranga tem a ver com a cidade de São Paulo? O que a nossa comunidade tem a ver com as pessoas lá fora? E a partir dessa perspectiva que a gente tem preparado as nossas conversas aqui nesse mês de julho, com o objetivo de fustigar os nossos corações para olhar para aquilo que nós somos como igreja e para aquilo que nós podemos fazer como igreja, onde nós estamos, no bairro onde a gente está inserido, nos ambientes que a gente frequenta. Esse é o nosso desejo para esse mês de julho. Incentivá-los a ser igreja, não somente dentro de um ambiente institucional, mas dentro de um ambiente social. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o quanto que a gente deve ser comprometido com a proclamação. E olhando para a questão da igreja, e a igreja evangélica, especificamente do Brasil, a gente consegue identificar nesses últimos anos uma crise na igreja evangélica brasileira. Uma crise que a gente pode chamar de uma crise moral e ética. Uma marca que a gente não gosta muito de falar um pouco dela, mas que é muito presente nesses últimos anos, é essa crise ética que a igreja evangélica brasileira vive. Esse distanciamento
da mensagem do evangelho que a igreja propaga e da vida dos evangélicos da qual fazem parte essa igreja evangélica. Há essa incoerência entre a mensagem e a prática, que nos leva muitas vezes até um desconforto quando a gente precisa se autodenominar evangélico. E a gente às vezes se denomina evangélico, mas logo há uma explicação. Eu sou evangélico, mas eu sou diferente. Já aconteceu isso com você ou não? Eu sou evangélico, mas eu não sou igual fulano. Eu sou evangélico, mas a minha igreja não é igual àquela igreja. Comigo isso já aconteceu, de eu ter que explicar. Eu sou evangélico, mas... Porque há essa crise moral e ética instaurada no movimento evangélico brasileiro. É só olhar para o crescimento da igreja evangélica nos últimos anos, especificamente nos últimos 10 anos, a igreja evangélica cresceu 60%. 2000, a igreja tinha 26 milhões de evangélicos no país. 2010, 42 milhões. Pouco mais que a torcida do Corinthians, assim. Para você ver que é grande, né, Kleber? Então a igreja evangélica cresceu de uma forma exponencial nos últimos anos e o gráfico só tende a crescer. E por um outro lado, a gente olha para um país que não melhorou no que diz respeito à justiça, por exemplo, social. Que não melhorou no que diz respeito à moralidade e à ética. Muito pelo contrário. Se a gente analisar, o crescimento da igreja é inversamente proporcional ao crescimento da justiça nesse país e da moralidade nesse país. Há uma incoerência aí. E essa incoerência tem muito a ver com essa crise que a igreja vive. E quais são as consequências desse cenário? Primeiro é a multiplicação das denominações evangélicas. Nos últimos anos a gente tem acompanhado a criação de igrejas evangélicas todo dia, em todos os lugares. A segunda consequência desse cenário é o crescimento dos crentes frustrados com a igreja, com a instituição. Na mesma velocidade que a igreja evangélica cresce, os evangélicos não praticantes, se é que a gente pode considerar esse termo, crescem também. Aliás, esse grupo, em proporções, ele cresce muito mais do que a própria igreja, de pessoas que se frustraram com a igreja. E se frustraram, possivelmente, olhando para essa crise. Por que é que eu vou frequentar uma igreja se essa igreja não faz aquilo que prega? Se não vive aquilo que anuncia? E a partir dessa motivação, as pessoas estão saindo das igrejas e vivendo aí a sua espiritualidade individual. Se é que ela consegue viver uma espiritualidade individual. Mas há essa consequência. Uma outra consequência é o descrédito. É o que a gente está falando, ético da igreja evangélica perante a sociedade. A gente olha para a política, por exemplo, e lá, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, há aquilo que a mídia chama de bancada evangélica. Essa bancada deveria gerar uma grande transformação nesse país, pelo poder que possui. Mas a gente olha para esse pessoal e não vê muita diferença das outras bancadas. São pessoas que defendem os seus interesses, as suas igrejas, as suas instituições, os seus pontos de vista, e não diferem muito dos outros que estão ali. Aliás, tem alguns que, além de não fazer nenhuma diferença, faz diferença para o lado negativo. E aí isso gera um descrédito nosso, que a gente está inserido nisso aí. Então essa é uma outra consequência.
E uma última consequência que eu queria dar um destaque, que talvez a gente sofre mais ela, é a seguinte: é uma consequência sutil que esse cenário de crise ética e moral gera, especialmente no coração de quem deseja seguir o Evangelho com responsabilidade e seriedade. Que é uma postura que se distancia da proclamação e se concentra apenas na vivência. Já que a igreja não vive aquilo que prega, então eu que desejo seguir Jesus Cristo com compromisso e seriedade, eu vou apenas viver e não mais pregar. E eu confesso que essa é uma postura que eu tenho muitas vezes. Há uma frase muito famosa do Francisco de Assis, e você deve conhecer ela, que diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Você já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Essa frase tem sido minha companheira aí nesses últimos anos. Eu preciso viver o Evangelho em todo tempo e não uso muito as palavras. Eu não vejo muita necessidade de utilizar as palavras. Afinal de contas, as pessoas precisam ver em mim o Evangelho. E é verdade mesmo. Elas precisam ver em mim a prática do Evangelho. Elas precisam ver em nós que a gente é coerente com aquilo que a gente prega ou aprende aqui na ética cristã, em cima da moral cristã. Isso é verdade, a gente precisa viver isso. Mas a partir dessa crise que é instaurada na igreja evangélica, muitas vezes a gente fica só na necessidade de viver. E sente muita dificuldade de falar, de pregar. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Falou assim. Acontece, irmãos, que essa postura de viver o Evangelho, ela é válida, mas ela é incompleta. Porque a prática da proclamação do Evangelho, ela faz parte de um processo de salvação dos homens. De missão e salvação dos homens. E esse processo é bem expressado no texto que a gente leu do Paulo, que ele escreve aos Romanos. É uma retórica interessante que ele utiliza nesse texto, mas o que está por trás e o que está no meio desse jogo de perguntas que ele faz é a prática da proclamação do Evangelho. Dentro de um processo de salvação dos homens. Olha o que ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma afirmação. E aí ele começa com a sua retórica de interrogações. Como, pois, invocarão se eles não crerem? E como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão se não tiver quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? E como são belos os pés desses que foram enviados e anunciam as boas novas. O que está no centro aqui, desse texto do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Romanos, é a prática da proclamação. A necessidade que a gente tem de proclamar o Evangelho. A necessidade que a gente tem de falar e pregar as boas novas às pessoas, e a partir dessa pregação e da fé que o Espírito Santo coloca no coração dessas pessoas, a salvação se estabelece. Eu queria, irmãos, em poucas palavras, olhar para esse jogo de perguntas que o apóstolo Paulo faz e falar um pouquinho de cada item desse processo, para que a gente saia daqui com uma motivação maior no coração, de não apenas viver o Evangelho com coerência, mas proclamar o Evangelho para as pessoas aí fora. Amém? O processo as palavras que eu escolhi para conversar um pouquinho com você aqui é a palavra envio
Eu peguei esse trecho da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, e li ele invertido. Como que a gente lê esse trecho de uma forma invertida? Pelo final, assim, quem são os que anunciam as boas novas? Quem são essas pessoas cujos pés são belos, porque anunciam as boas novas? São as pessoas que foram enviadas. E essas pessoas foram enviadas por Deus para quê? Elas foram enviadas por Deus para pregar o Evangelho. E elas foram enviadas por Deus para pregar o Evangelho para quem? Para aqueles que ouvirem. Todos. Pessoas que estão à nossa volta. E essas pessoas que ouvirem o Evangelho, elas precisam receber o Evangelho com fé no coração. Elas precisam crer naquilo que elas ouvirem. E crendo no Evangelho, elas precisam invocar o nome do Senhor. E invocando o nome do Senhor, elas serão salvas. Então precisa acontecer um envio, precisa acontecer a pregação, precisa acontecer, as pessoas precisam ouvir com fé, precisa acontecer a invocação e por fim a salvação se estabelece. Em primeiro lugar, o envio. O que significa que somos enviados para pregar o Evangelho? Significa que existe alguém por trás, alguém que envia. Nós somos enviados por Deus. O compromisso que a gente tem que ter com a proclamação do Evangelho é um compromisso que começou no coração de Deus. A missão é a missão que está no coração de Deus, não é a missão do meu coração, não é a missão da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, não é a missão da IPI do Brasil, não é a missão da Igreja Evangélica Brasileira, não é a missão do pastor fulano de tal, é a missão de Deus. Nós somos enviados por Deus. A tarefa que a gente faz diante da sociedade, diante dos homens, de proclamar o Evangelho, é uma tarefa que nasceu no coração de Deus. Nós somos enviados por Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, todos vocês conhecem. O envio de Deus, dos seus discípulos e de todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão, irmãos, é uma missão de Deus. Os enviados, esses que anunciam as boas novas, anunciam porque foram enviados por Deus. A obra é de Deus. Isso que significa? Deus está por trás do processo. Não é uma missão pessoal nem denominacional. Então, o compromisso que você tem que ter com a proclamação não tem a ver somente com o compromisso que você tem que ter com essa comunidade, mas tem muito mais a ver com o compromisso que você tem que ter com Deus. Deus te enviou. Deus te envia. Isso está no coração de Deus. O segundo ponto desse processo é a questão da pregação. Deus nos envia para pregar. E pregar o quê? O Evangelho. Qual é o Evangelho que a gente precisa pregar aí fora? O Evangelho de Mateus, do Marcos, do Lucas, não o Brizola, o Lucas médico, do João, do Pedro, do Paulo, do Celso. Qual é o Evangelho que você precisa pregar aí fora? Irmãos, a gente precisa pregar aí fora o Evangelho que aconteceu em nós. O seu Evangelho. O Evangelho do Rafael, do Kleber, da Solange, do Stefano. O que você fala para as pessoas? Aquilo que aconteceu com você. A transformação que Jesus executou no teu coração. A boa notícia que você tem para as pessoas é aquilo que aconteceu com você. O que é o Evangelho se não uma boa notícia?
O que os discípulos de Jesus e o próprio Cristo propagava para as pessoas? É uma boa notícia. E a boa notícia que a gente tem para as pessoas aí fora é aquilo que aconteceu com o nosso coração, a transformação que aconteceu com a nossa vida. Minha vida, eu andava de uma forma, eu conhecia Cristo. O Espírito Santo me confrontou, olhou para mim de uma forma impactante e eu fui transformado. E isso faz todo sentido para mim hoje e precisa fazer todo sentido para as pessoas. O compromisso que a gente tem com a proclamação do Evangelho não é um compromisso que a gente tem em falar para as pessoas as 4 leis espirituais, que está num livretinho que você pode comprar lá na Conde de Sarzedas, baratinho. A proclamação do Evangelho é a proclamação daquilo que aconteceu na sua vida, a sua experiência com Jesus, a sua experiência com Deus, aquilo que aconteceu e a transformação que aconteceu na sua história, dentro da sua casa, dentro da sua família. Esses dias eu conversava com um irmão da igreja e ele precisava falar de Jesus para um amigo que estava à beira da morte. E ele me perguntou o que ele poderia falar para essa pessoa. O que eu falo? Qual o texto bíblico que eu utilizo? O que eu tenho que falar ali para o cara se converter e tal? Eu cheguei para ele e falei, você fala o que aconteceu com você. Você fala aquilo que você vive. Se a gente não consegue viver o que a gente prega, vamos pregar o que a gente vive. É muito mais correto. Então a pregação do Evangelho é falar o que Cristo fez em nós. É falar como que é o nosso relacionamento com Jesus. E apresentar esse Jesus para as pessoas. O Jesus que a gente conhece. Amém, irmãos? Vocês estão aí meio... Então é isso. O terceiro ponto desse processo aí é a questão das pessoas ouvirem. Ouvirão. Quem que ouvirão? Todas as pessoas que estão à nossa volta. E a gente se acostumou com o fato de que as pessoas ouvem do Evangelho, especialmente em programações religiosas, em celebrações como essa, por exemplo, em cultos, em programas de TV, mas a maioria das pessoas que ouvem o Evangelho e recebem o Evangelho de coração, são pessoas que ouvem o Evangelho à beira do caminho, a partir de encontros casuais. Foi assim com Jesus. Quando Jesus estava pregando o Evangelho em momentos mais formais, assim, ele pregava para os crentes e pregava criticando os crentes. A forma que eles viviam a sua espiritualidade. Mas quando Jesus transformava o coração das pessoas, convertia o coração dos homens e mulheres que ele encontrava à beira do caminho, ele fazia isso a partir de encontros casuais. Como, por exemplo, o encontro que ele teve com a mulher samaritana. Eu lembro de ter pregado isso aqui, acho que o ano passado, e falado exatamente sobre a questão dos encontros casuais. Conhece a história de Jesus e a mulher samaritana? Jesus viajando da Judéia para a Galiléia, na beira do caminho, no meio da viagem, ele para beber água porque estava com sede. E aí no poço, onde ele foi beber água, ele encontra uma mulher. E aí ele começa a conversar com essa mulher, utiliza elementos ali de água viva, e a partir dessa conversa que ele tem com essa mulher no caminho, a partir de uma casualidade, essa mulher é transformada, e não somente essa mulher é transformada, como toda a cidade ali pôde ouvir da mensagem do Evangelho e também serem transformados por Cristo.
Quem que vai ouvir a mensagem do Evangelho? São as pessoas que a gente encontra no caminho. Quem são as pessoas que você encontra no caminho? Quem são as pessoas que todo dia você fala um bom dia, toma um cafezinho? Quem são essas pessoas? Essas pessoas que você precisa proclamar o Evangelho. Em quarto lugar, dentro desse processo aí, a questão da fé. Essas pessoas que ouvem o Evangelho, o simples fato delas ouvirem aquilo que a gente tem a dizer, não gera transformação no coração delas. Aquilo que gera transformação no coração das pessoas é a fé que o próprio Deus coloca na vida dessas pessoas. E essa obra não é uma obra que depende de nós. O resultado da proclamação do Evangelho não depende de nós. E isso é bom, porque se dependesse de nós, o resultado de tudo, da obra, depende de Cristo. Ele que vai colocar a fé no coração das pessoas. E por isso que existem aquelas experiências inusitadas, que o próprio apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele preparou uma mensagem, toda teologicamente correta, e foi falar para o pessoal lá da Grécia, e o pessoal não entendeu nada. E aí, numa outra ocasião, ele falou aquilo que ele tinha para falar, e as pessoas entenderam. E às vezes acontece isso na nossa caminhada. A partir de situações inusitadas, o Espírito Santo coloca fé no coração das pessoas e essas pessoas são transformadas. Por que isso? Porque o resultado não depende de nós, o resultado não depende da nossa coerência teológica, não depende da nossa capacidade de convencimento das pessoas, o resultado não depende de como a gente fala, se a gente é eloquente ou não é eloquente, se a gente tem uma mensagem impactante ou se não tem uma mensagem impactante. O resultado da proclamação do Evangelho não depende de nós, é uma obra especialmente do Espírito Santo. Então a gente pode assumir esse compromisso sem medo de errar. Porque não depende de nós. Depende da fé que as pessoas precisam ter e que o próprio Deus coloca no coração dessas pessoas. Por isso que essa prática da proclamação não é uma conversa de convencimento cognitivo. E a própria experiência de Jesus com a mulher samaritana nos mostra isso. Porque Jesus Cristo começa a conversar com essa mulher, e aí Jesus Cristo descobre algumas coisas a respeito dela, que ela já teve vários maridos, e o que ela estava atualmente já não era marido, e aí ela percebe que aquela pessoa que estava ali na frente dela tem alguma coisa diferente nela. Deve ser um religioso. Provavelmente ela pensou, é um religioso. E já que ele é um religioso, vamos conversar sobre religião, pensou ela no coração dela. E aí ela lança uma pergunta para Jesus, sem saber que quem estava ali na frente dela era Jesus. Ela lançou, tais pessoas dizem que a gente deve adorar no monte. Outras dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. E você? O que você pensa a respeito disso? E aí Jesus responde e fala, venha a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dá uma resposta até que boa para a pergunta dela. Só que ela não entendeu nada da resposta que Jesus deu. Você já reparou lá nesse texto? Não entendeu nada, ela falou, não entendi, quando Jesus Cristo vier, eu vou perguntar isso para ele me responder. Aí que Jesus Cristo se apresenta. Esse Jesus aí que você está esperando, está aqui. E quando ele se apresenta, a transformação acontece. Nem Jesus convenceu uma pessoa teologicamente.
Ele precisou se apresentar. E aí a transformação aconteceu. Então, a prática da proclamação não é uma conversa a respeito de um convencimento que eu preciso gerar. O meu argumento precisa ser melhor que o argumento do próximo. Não é isso. Isso não é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é a fé que Jesus deposita no coração das pessoas, a nossa experiência sendo compartilhada e a ação do Espírito Santo sendo efetivada ali na realidade da pessoa. É isso. E um outro item desse processo é a questão da invocação. A pessoa que com fé no coração recebe a mensagem do Evangelho, ela precisa iniciar um relacionamento com Deus. E o primeiro passo desse relacionamento com Deus é a invocação. Ela ouviu do Evangelho, ela ouviu a boa notícia que foi dita a ela. O Espírito Santo colocou a fé no coração dela. Ela descobriu que existe um Deus, que existe um Jesus que morreu por ela, que existe um Cristo que oferece salvação, que oferece vida eterna. Ela ficou sabendo que Jesus Cristo vive. E quando uma pessoa fica sabendo que Jesus Cristo vive, essa pessoa precisa se relacionar com esse Jesus Cristo. E o primeiro passo desse relacionamento é a invocação do nome do Senhor Jesus. E a partir do início desse relacionamento com Jesus Cristo, a salvação se estabelece. Porque o relacionamento começa. A relação de pai e filho começa, a relação de amizade começa, a caminhada de oração começa, a caminhada de entrega, de dependência começa. É a partir da invocação. E aí a salvação aconteceu, porque a pessoa conheceu Jesus Cristo, e conheceu Jesus Cristo que vive, que está presente, que anda do lado, que consola, que conforta, que desafia. Por isso que quem invoca o nome do Senhor é salvo. Porque quem invoca o nome do Senhor começou um relacionamento com o Senhor. E esse é o processo, irmão e irmãs. E dentro desse processo, a Igreja de Cristo precisa assumir um compromisso com a proclamação do Evangelho. É certo, é triste e desafiador o cenário da qual a igreja evangélica brasileira faz parte. De não viver aquilo que prega. Mas não é porque a igreja evangélica não vive aquilo que prega, que os que vivem o evangelho não precisam pregar. Então, arrumando um pouco aí a frase do nosso Francisco, que não é o que está chegando aí, é o que já morreu. Pregue o Evangelho em todo tempo. E também use as palavras. Pregue o seu Evangelho. Aquilo que de novo aconteceu na sua vida. A sua boa notícia. E aí o resto Deus faz. O resto Deus faz. Porque quem convence é o Espírito Santo. Não é o nosso bom argumento. É o Espírito Santo. Que você assuma esse compromisso. Que nós, Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, que a gente assuma esse compromisso de proclamação do Evangelho.